Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui partindo para a minha 97ª, 98ª, 93, 96. Já perdi a conta do número de lives hoje. Eu vou contar e amanhã eu afirmo direitinho, mas hoje eu vou encerrar a noite com uma live trabalhista, mas numa perspectiva diferente. Eu vou chamar agora o nosso entrevistado, que já está aqui, ó. Tá chamando, tô chamando, tô chamando. Tá conectado. Olha só, meus amigos e minhas amigas, nessa dinâmica que as lives traz, o anfitrião tem que ficar falando bastante um pouquinho antes para que todo mundo possa já ingressar e ver que a gente já está ao vivo. Mas eu quero dizer que vai ser essa minha última live desse dia, dessa terça-feira. Vai ser uma live especial, com uma figura muito legal. Com esse moço que está aparecendo aqui comigo nesse momento é Guilherme Ludwig. Guilherme Ludwig é magistrado do trabalho, professor universitário, mestre e doutor em Direito, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e é um talento. Eu conheci Guilherme, a gente tem a mesma idade, mas ele fez primeiro engenharia, depois foi para Direito, então eu vi estudante de Direito, vi crescer nos concursos públicos, vi ser aprovado e se tornar hoje, inclusive, vice-presidente da Amatra, aqui da Quinta Região. Há um talento. Eu o acompanhei também como meu aluno no mestrado, no doutorado, lá da UFBA, e posso atestar publicamente que estou aqui com um jurista de primeira qualidade. E essa noite, a gente vai falar, eu tenho uma maratona de lives, estou perto agora da live número 100, estamos chegando aí, né? Estamos com 98, eu acho, 97. Já perdi a conta, vou acertar amanhã, vou fazer uma postagem que possa ser comemorativa da 100ª live. Mas eu tenho feito várias lives. São lives trabalhistas, live na área de direito civil, na área de processual. Eu tenho vários campos. Essa minha característica política me permite conversar sobre muitas coisas. Só que hoje vai ser diferente. Nós vamos falar de trabalho, mas nós vamos falar de trabalho na perspectiva dessa interface do direito e arte. Nós vamos falar sobre direito e trabalho na visão ou na relação com o Poço. Aquele filme lá da Netflix está fazendo muito sucesso. E isso é já só uma introdução para todo mundo entrar. Mas primeiro, deixa eu saudar o meu entrevistado ou o meu companheiro de live. Guilherme, que bom te receber aqui no meu Instagram. Que maravilha, Rodolfo. Eu fico muito, muito feliz, né? Essa admiração que você disse sentir por mim, eu tenho certeza que é sincera, é recíproca, né? Você bem sabe disso, você é um querido amigo, é um colega professor, é um confrade muito caro da BDT, né? É um juiz, escritor, poeta, apresentador, cantor, boxer, nerd, meu mestre Jedi, entre tantas outras facetas. Então é uma satisfação muito grande poder dividir essa live com você e a gente tentar uma alternativa diferente de compreensão do fenômeno jurídico a partir dessa incursão no cinema, né? Tentar extrair de um filme determinados elementos que a gente consiga contextualizar dentro do fenômeno jurídico e a partir daí fazer algumas reflexões, né? Especialmente dentro do direito do trabalho. E essa é uma ideia sensacional, na minha opinião. Porque você sabe, fui trabalhar isso em sede de pós-doutorado, especificamente nas interfaces do direito e arte, e é interessantíssimo como uma obra artística, ela nos permite refletir e, às vezes, a compreender o sentido de determinadas regras da vida através da sensibilidade da arte. Sim. E este filme é um soco no estômago, né? É a compreensão dele, a visão dele. A gente fica para quem está mais ou menos assim numa síndrome kafkaniana, né? Aquela coisa assim, no meio do processo ou da É uma angústia, metamorfose. né? A gente dá angústia mesmo, né? Angústia que lembra de Angst, de Heidegger, né? Quando passava ensinando para vocês. E na Angst, né? Em filosofia, é onde você pode obter efetivamente na angústia
o resultado, a reflexão. E que bom que eu estou tendo essa oportunidade de discutir essa perspectiva, né? O pessoal já está sugerindo, aceitamos sugestões, viu, gente? O pessoal está pedindo para fazer uma live sobre o filme Indústria Americana. Maravilha, outro maravilhoso. É outro grande filme. Outro A gente pode maravilhoso. trabalhar muitas perspectivas para até tornar isso periódico. E tem conexão com esse. Sim. Tem uma conexão fina com esse. É verdade. E aí a gente pode trabalhar hoje. Então, hoje é o poço, mas a gente pode marcar outras sessões de direito de trabalho e arte. Vamos falar primeiro do filme, né? Vamos falar do filme. Nesse momento aqui na dinâmica da live, né, eu quero lhe passar a palavra para você falar um pouco sobre a produção do filme. Eu vi do começo ao fim. Então, meus amigos, se vocês não viram, tem que estar preparados para spoilers, que a gente vai ter que dar spoiler. A gente vai comentar isso. Não tem jeito, né? Mas é um grande filme. E se você não viu, veja logo, né? Porque é um filme forte, tá? É aquele filme que você vê, talvez dá uma paradinha, respirada, depois lá, né? Acho que tem muitas coisas aqui. Vamos lá, Guilherme. Vamos falar sobre o filme primeiro. É interessante a gente contextualizar um pouquinho essa questão do filme, porque muitas pessoas não assistiram e é bom que entendam a dinâmica, até para compreender o raciocínio que a gente vai inferir a partir daí, né? O El Hoyo, né, o Poço, ele é um filme espanhol de 2019, do gênero ficção científica, terror e suspense, né? Ele estreou aqui no Brasil agora em março de 2020, né? E na plataforma Netflix, né? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: a trama se passa dentro de uma prisão. Essa prisão ela é disposta em centenas de andares e cada andar dessa prisão é uma cela que conta com 2 prisioneiros. Cada um desses prisioneiros, ao entrar na prisão, eles podem levar consigo um objeto à sua livre escolha. E é muito interessante observar os personagens a partir destes objetos, porque os objetos dizem muito sobre o caráter, sobre a perspectiva de vida, sobre o posicionamento desses personagens. Isso é muito importante dentro do filme, né? Essa prisão ela é denominada, e a gente descobre isso com o passar do filme, Centro Vertical de Autogestão, né? A primeira fala do filme, inclusive, ela é muito sintética do que seria essa prisão, que o Trimagazzi, né, que é aquele senhor, ele diz o seguinte: há 3 tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. E a lógica do filme está muito bem sintetizada nisso aí, né? No centro dessas celas, que são justapostas, uma por cima da outra, né, em vários andares, existe o tal poço, né, que é uma vala por onde desce uma plataforma. Nessa plataforma está a alimentação dos presos. Então, quem está no nível mais alto, na cela número 1, que é o nível mais alto dessa estrutura, eles recebem essa plataforma repleta de alimentos, comidas muito bem preparadas, rebuscadas, farta, né? Uma alimentação farta. E eles vão se alimentando. Então, essa plataforma ela fica 2 minutos em cada andar e desce para o andar inferior. E assim sucessivamente. De modo que, nos andares inferiores, aqueles 2 prisioneiros vão receber apenas o que restar da alimentação dos andares de cima. Registrando que não se pode armazenar alimentos, comer, e não pode. E se por acaso o indivíduo tira alguma coisa para comer depois, é punido com calor extremo ou frio extremo. Exatamente. Então morre, né? Se você estocar alimento, morre. Então você tem que providenciar toda a sua alimentação dentro daqueles 2 minutos que a plataforma tiver ali posta, né? Isso. E o problema é o seguinte: na medida que os prisioneiros vão se alimentando com fartura, desperdiçando a comida, vai sobrando menos e menos para os andares de baixo, até que acabe tudo. Isso. E quando acaba tudo, só resta àqueles outros prisioneiros a opção bestial pelo canibalismo, né? Que é o limite extremo, já no nível de loucura instalada pela fome, né? E só para completar esse cenário, que é o cenário onde o filme se desenvolve, de mês em mês, a cada 30 dias, essa dupla de prisioneiros, ela de andar. Pode mudar. Muda de nível. Para cima ou para baixo. Ao arbítrio da prisão, da administração. Se for para cima, melhora a condição, porque vai ter mais acesso à alimentação. Se for para baixo,
tá ferrado, né? Em outras palavras, né? E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte, entra lá um sujeito chamado o Goreng, que é o nosso personagem principal, só que ele não entra como prisioneiro, ele entra voluntariamente. Não é isso, Rodolfo? Porque A gente ele não consegue nem entender por que ele resolveu fazer isso voluntariamente. Estou mudando aqui para ver que começou a cair uma chuva tão forte que aí que já está interferindo, né? Vou mudar de lugar aqui para poder ficar mais à vontade com vocês. Vamos lá. Tá certo. Então, realmente não dá para entender por que ele, apenas para deixar de fumar, resolve entrar numa situação daquela. Apesar de que ele também não tinha noção dos horrores que haviam dentro da prisão, né? Então ele vai para essa prisão com essa perspectiva de parar de fumar. Para fumar e ler Dom Quixote. Exatamente, por um período de 6 meses. E aí ele leva o Dom Quixote, que também é uma característica do perfil dele, né? Exato. O perfil utópico, o perfil de um sujeito sonhador, que quer mover os moinhos de vento, que quer lutar contra os moinhos de vento. Então, tudo isso diz respeito a esse perfil inicial do nosso personagem principal, né? Uhum. E aí, a partir daí, existe uma evolução. Eu não sei se você também chegou a essa conclusão, Rodolfo. Existe uma evolução quase espiritual do personagem, Sim. de acordo com o contato que ele tem com os companheiros de cela que vão sucedendo, né? Isso. Então há um primeiro companheiro de cela, que é o Trimagasi, né? Que é aquele senhor que eu já me referi. Ele encontra esse Trimagasi nos níveis 48 e 171. O Trimagasi, né, na minha análise, ele pode representar a alegoria do racionalista, individualista e pragmático. Certo. É a razão individualista, ele pensa em si, e é pragmático. Ele pensa em resultados. Qual é o resultado que ele almeja? Sobreviver. Então, para sobreviver, ele adota a conduta necessária, sem emoção, sem sentimento, para garantir isso, né? Como ele diz sempre, é o óbvio. O óbvio. Então, ele é o operador... Veja só, veja a análise, que a gente já vai começar a empreender aqui. Ele é o operador, que a gente pode chamar operador do direito, né, para fazer a nossa comparação, mas ele é o operador que entende a regra, não contesta a contradição da estrutura e racionaliza uma estratégia apenas para a sua própria sobrevivência. Sensacional, genial. Ele age com objetividade e sem emoção. Tanto que tem uma hora muito interessante, muito sintomática, que o personagem principal, o Goreng, pergunta a ele: você crê em Deus? E aí ele responde: neste mês, sim. Neste mês, sim. Porque naquele mês ele está numa condição favorável. Que não se repete adiante, né? E uma característica muito interessante desse racionalista, individualista e pragmático é que ele rejeita o diálogo com os diversos níveis. Isso. Não Nem para dialoga cima, nem para baixo. Exatamente. Tanto que ele diz assim, ó, não chame os de baixo porque eles estão abaixo. Nem os de cima porque eles não vão Porque eles responder. estão acima. É verdade. Né? Então é o técnico, é a figura do técnico, né? Ali, bitolado na regra, e que vai seguir aquela regra adiante, não importa o que acontecer, porque ele quer sobreviver. Isso. Né? E é interessante que... a relação dele com o objeto que ele levou, que é uma faca. Eu só lembrava das facas Bunsu na hora. Exatamente. Mas a faca que corta tudo, né? Faz até reforma de casa. Só falta cortar a meia vivarina, né? Que aí é um paradoxo, né? Exatamente. Pois é, o objeto também diz muito sobre ele, né? A faca, né? É o instrumento que ele racionalmente vai utilizar para sobreviver naquele mundo cão, né? Especialmente nos andares de baixo. Né? E há uma frase muito interessante do personagem principal em relação a ele, isso já é um momento posterior, que eu também não vou avançar aqui muito na explicação, mas que o Goreng vira para ele e diz: eu quero te avisar, porque o Trimagasi ele tá agredindo ele de alguma forma, né? Que eu não vou esclarecer aqui como é. E aí ele diz: eu quero te avisar que eu responsabilizo você. Não o pessoal de cima, não esse nem mesmo a administração. Você é o responsável pelos seus atos.
na sua lógica individual. Eu só lembrei quando nós estávamos de metodologia com vocês, quando eu botei vocês falando em Sartre, na ideia especificamente do projeto pessoal. Você é responsável pela sua conduta, você é responsável pelo seu projeto de vida, você é responsável pelo que você tenta fazer na minha vida. Exatamente. E pelo que cativa. Exupéry. Aqui o pessoal tá colaborando, estou achando massa, estou deixando os comentários abertos, é sempre legal isso. E aí o que foi interessante essa perspectiva foi a surpresa dele, né, quando o Goreng diz, eu estou aqui para receber um certificado. Né? E ele disse, eu não tenho certificado, porque ele estava lá, na verdade, como uma sanção de ordem criminal. Né? Exatamente. Exatamente. Ele se revolta com isso, né? Como eu vou ficar um ano, eu quero 2. Exato. Porque ele disse que eu vou 6 meses, né, o Goreng, ele disse que eu vou ficar um ano, eu quero 2. É a lógica, né? A lógica. É a lógica. A racionalidade. Bem colocado, bem colocado. É. Aí o Goreng, com o passar do filme, ele tem encontro com um novo companheiro de cela, na verdade, uma nova companheira de cela. E aí Mogiri, né? Nos níveis 33 e 202. E Mogiri é um perfil diferente do Trimagasi, né? Ela, na minha visão, ela representa uma lógica solidária e otimista, né? Ela é uma pessoa otimista. Esse otimismo vai sendo alterado com o passar do tempo, claro. Mas no momento inicial, ela prega a solidariedade, ela prega uma visão otimista da sociedade, que ela vai conseguir convencer a todos em torno de uma solução a partir de uma postura proativa, né? Ela acredita que a racionalidade e uma postura de alteridade, e vamos juntos construir esse resultado, isso é importante, faz com que a sociedade possa mudar. O que também se aplica ao nosso âmbito normativo, né? Sim, a propósito, né? Então, e é sintomático que o objeto que ela tenha levado, já que ela pregava solidariedade, era um animal, um cachorro, né? Exatamente. Com o qual ela compartilhava a comida, inclusive. A própria comida, né? Ela praticava a solidariedade em desfavor dela própria, digamos assim. Em desfavor, entre aspas, lógico, né? Isso. E ela também traz um traço muito interessante, além dessa questão da solidariedade otimista, que é o seguinte, ela também revela que ela é funcionária da administração do Poço há 25 anos e ela desconhecia os horrores que aconteciam dentro da prisão. Verdade. Né? Então, isso aí também demonstra um descolamento do executor da regra em relação ao destino do destinatário, ao destino daquele para quem a regra é pensada. Né? Se a gente leva isso para o operador do direito, é o sujeito que aplica a regra e nem está sabendo o que está acontecendo na ponta. Mas ele está aplicando a regra, porque é o sistema que impõe a ele isso. Né? Então ela chega lá e fica chocada. Porque ela estava fazendo tudo direitinho lá em cima, não tinha nada disso. Exatamente. Ela entrevistava as pessoas. Mas ela teve um fato em sua vida que fez com que ela buscasse a realização através do próprio Poço. Né? Pronto. Já faltando spoiler, ela teve uma doença e disse, agora eu vou participar disso. Compreender que às vezes me soa nessas viradas copernicanas que às vezes nós temos na vida. A ideia de dizer, olha, tá tudo arrumadinho, tá tudo certinho, tá tudo dentro de um determinado modelo comportamental, mas isso não me realiza. Eu preciso buscar uma coisa diferente. E talvez buscar esse exercício de solidariedade, esse exercício de se importar com o outro, e às vezes de forma utópica, né? Se o primeiro personagem ele soa talvez com um reflexo de um racionalismo consumista, né? Ela surge como uma visão de solidariedade e proatividade que surge em uma certa tomada de consciência ou algum fato que muda a nossa vida. Sim,
Eu estava pensando aqui, eu nem tinha refletido sobre isso na hora, mas agora, discutindo com você, né, a gente sempre vai trocando as... Claro. Poderia ser o Estado liberal para o Estado social? A É. passagem dos prisioneiros, a passagem dos prisioneiros, o individualismo, Sim, não é? sim. A gente podia pensar para uma ideia de welfare state, né? Não quero nem usar a expressão social-democracia para não fazer, mas na ideia dessa mudança do racional puro do Estado liberal clássico Isso. para a compreensão de uma necessidade de solidariedade na visão original do Estado social, sim. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E tem um outro aspecto também, isso aí não tem a ver diretamente com o Imogiri, que demonstra esse descolamento da realidade dos funcionários da administração, que aí podem ser os servidores do Estado, podem ser da iniciativa privada, que é aquela questão do fio de cabelo na comida. Isso! Aquilo digamos assim, aquilo me despertou em mim um incômodo sensacional. Por quê? Porque o indivíduo estava, no momento, passando fome, comendo larvas de um corpo em putrefação, enquanto lá vamos usar essa expressão, nas camadas superiores daquela sociedade estavam tendo um chilique porque encontrou um fio de cabelo no meio da comida. Assim. Ou seja, é um descolamento total da realidade. Né? A classe de cima está completamente descolada do que acontece embaixo. Para pensar na remissão histórica mais interessante é aquela ideia, né? Eles querem pão como brioches, né? Aquela ideia assim, ou seja, as pessoas estão clamando de fome e o indivíduo está pensando na qualidade da comida. Então, sem sombra... Aquilo mexeu comigo na hora. Eu parei assim, meu Deus. E a imagem forte da larva, né? A pessoa está fazendo uma referência interessante. É quase como a festa de Pugliese, né? Já desse mundo de BBBs, onde a ideia de que a pessoa entra numa anestesia social sem perceber o que é que está acontecendo. Está todo mundo isolado e o indivíduo quer fazer uma festa. É quase um delírio, né? Quase um delírio, né? É um delírio. Né? E aí, o terceiro personagem. E o terceiro personagem é o Baharati, né? O Baharati. Baharati. Que ele encontra no nível 6, que é um nível bom. Um nível de relativa fartura de alimentação. Sim. E, na minha visão, esse Baharati, ele representa a crença no metafísico. Sim. A crença na fé religiosa dos homens, né? Sim. O projeto dele, na verdade, é alcançar cada vez mais o nível mais alto, que pode ser uma metáfora para o próprio céu, né? Ele quer alcançar o céu. E o objeto que ele leva é uma corda. Uma corda. Perfeito. Que é a síntese do propósito dele naquela estrutura social. De acender. Né? Agora, e aí está dando spoiler, mas é uma imagem chocante e de certa forma, extremamente simbólica quando ele tenta subir a corda e, digamos assim, vai dar um spoiler mesmo, e o casal que lhe prometeu apoio literalmente defeca na cara dele. Exatamente, escatológico, né? Escatológico. E é escatológico nos dois sentidos da palavra. Sim, escatológico no sentido das peças, mas escatológico no sentido de fim do mundo mesmo. Ou seja, apocalipse mesmo, na ideia de pensar nessa, assim, uma analogia assim, sensacional. O cara está literalmente, vou usar a expressão, tá? Literalmente se cagando para você. Exatamente. Né? Então, isso, quando a gente sai da própria noção do choque do fato, mas para pensar na simbologia, é sensacional. Sim. E é interessante que nesse mesmo movimento, o filme tem muitas estruturas sobrepostas, né? Nesse mesmo movimento também é uma discussão em torno do racismo, né? Sim, claro. Porque ele promete a vida eterna. Ele diz assim, o que é que eu... A vida Exatamente, eterna, uma vida eterna para salvar um negro. Um preço bom para salvar um negro. Pô, é uma frase fortíssima.
e que revela nesse ponto e mostra um lugar de fala de racismo. Isso é realmente poderosíssimo quando a gente passa para refletir sobre essa realidade. E é interessante que quando há essa cena também, ele termina caindo, só não morre porque o sujeito salva, né? Os spoilers são terríveis aqui. Estão liberados. Spoilers estão liberados. A gente avisou. Vai ter jeito de spoiler, tem jeito. E se a gente for repetir essa ideia de fazer comentários trabalhistas ou de sociologia do trabalho ou de história do trabalho em filmes, vai ter spoiler sempre. Não tem jeito. Fatalmente, né? Não dá. E é interessante que também tem um gesto simbólico que é o seguinte, ele cai e perde a corda. Isso. Ou seja, ele perde, na verdade, o que ele está perdendo Tudo que ele é a fez. esperança. É a esperança de subir. Isso. E a partir daí é que o Goreng, né, voltando ao nosso personagem principal, ele já, com os elementos de Trimagasi, da racionalidade pragmática, e o senso de coletividade de Imogiri, ele aproveita essa chance, reflete e diz para esse desesperançado, não é? É impossível a solidariedade espontânea. Temos que tomar uma providência. Isso. Temos que tomar uma providência. Porque ou a gente faz alguma coisa, ou essa estrutura de poder que cria a regra do direito, né? Vamos voltar ao direito. Essa estrutura do poder que cria a regra do direito vai nos consumir. E antes que ele o faça, nós temos que ensinar os outros a ser solidários. Solidariedade espontânea acabou. Então vai ser solidariedade forçada, na marra. Né? Então eles se armam, eles criam determinadas armas e resolvem descer junto com a plataforma para garantir que os andares inferiores tenham acesso à alimentação, né, através de um racionamento forçado em relação aos andares anteriores. Né? E aí o que é interessante? Quando ele começa a descer, eles estão no andar 6, e aí ele já vai para o 7, aí quando já ia dar um alimento, porque era um amigo dele, tinha ajudado ele a subir, ele diz, não, nós só vamos começar a distribuir o alimento depois do andar 50. Por quê? Porque é o pessoal que não tem nada. Esse é o momento deles, eles comeram ontem, vão comer amanhã, hoje é o momento deles fazerem um jejum forçado. E, digamos assim, o momento, o ator é muito bom, o momento da dúvida, da postura do personagem, assim, eu vou fazer isso, não vou fazer, eu vou realmente desamparar os meus amigos, ou eu vou manter... Acabaram de me ajudar. Ou eu vou manter a coerência da minha missão, daquilo que eu acredito, né? A gente vai repetir isso depois, mas note que ele repete essa visão eu gosto muito da raiz da palavra entusiasmo, né? Porque entusiasmo é entusiasmo, ou seja, você tem Deus toma você e você não enxerga mais nada. Então note como esse entusiasmo religioso está lá, né? Mais tarde ele vai falar sobre isso, quando a panacota é a mensagem, ou a menina é a mensagem. Repete como um mantra para que eu não esqueça de qual é a minha missão. Isso é um negócio interessantíssimo. E quando a gente faz as comparações simbólicas, né, é algo que é poderoso para refletir. É aquele filme para você saber se vai tomar com vinho ou com soco no estômago. Ou os dois. Ou os dois. E é interessante, né, que nesse percurso da descida, eles tentam fazer esse racionamento forçado, e a partir de determinado momento eles veem que não é possível, né? E aí tem uma conversa com o senhor idoso, sábio. O senhor que era um sábio, né? Alguém que era, vamos dizer assim, era quase um líder que inspirava o nosso personagem, que tinha essa missão, ou acreditava nessa missão, que poderia levá-lo a
a salvação, ou a saída, a fuga, né? Exatamente. Até que eles chegam à conclusão que simplesmente fazer o racionamento talvez não adiante, porque essa mensagem não chegue até a administração. Então é preciso dar algo mais concreto. Exato. É preciso encaminhar uma mensagem. E o que é a mensagem? A mensagem é um alimento que vai chegar até o fundo do poço, literalmente, né? Literalmente, e vai subir de volta intacto, e a administração vai perceber, olha, o negócio aqui deu alguma questão diferente. Porque esse alimento está voltando. Então essas pessoas aprenderam, talvez, né? Talvez a ideia seja essa. Essas pessoas aprenderam. Ou não está funcionando do jeito que a gente pensava, então vamos repensar o modelo. Vamos repensar as estruturas do direito. Né? Sim. Vamos repensar a regra é interessante que eu não sei se você percebeu, o alimento escolhido, a panacota, também é o alimento onde que tinha o fio de cabelo. Eu fiquei, será que isso aqui é uma inversão temporal ou não? Eu fiquei acompanhando até o final para saber, né? E a gente sabe o que aconteceu com a panacota do filme, né? Mas note que informações dadas por pessoas que estavam no sistema, que conheceriam a administração, se mostraram equivocadas. Sim. A pessoa acreditava. E o exemplo da criança, né? Não pode haver pessoa com menos de 16 anos aqui. Não existe isso. E o protagonista do filme, porque ali há uma máxima da experiência de seguir a linha de quem conhece o sistema. A gente acredita, é um argumento de autoridade. Eu digo, olha, exatamente. Então, eu vou acreditar. Ele incorpora isso. E toma o susto com... Não sei se eu vou dar esse spoiler final, né? Mas já é na parte final do filme, né? Quando viu que as coisas não eram bem assim. E eu não sei se você reparou, mas tem um trecho de Dom Quixote que é lido ao final. Sim. E que talvez seja, né? Que isso tudo é especulação nossa, né? Porque a gente não tem o manual do livro. Mas talvez seja uma síntese também na mensagem. Da tal mensagem, né? Eu transcrevi aqui, ele diz assim, ó, um grande homem vicioso será um grande exemplo de vício. E um rico não generoso será um avarento mendigo. Pois o possuidor das riquezas não é feliz ao possuí-las, mas ao despendê-las. Não ao gastar como queira, mas quando as emprega bem. Que tem tudo a ver com essa lógica de distribuição dos recursos, né? É verdade. E note que, spoiler, pode dizer, que um dos recônditos mais fundos, enquanto ainda já começam a aparecer pessoas que estão mortas, né? Mas de repente aparece um vivo agarrado a dinheiro. Sim. Agarrado a dinheiro. Enlouquecido, né? Enlouquecido e jogando o dinheiro depois fora. Né? Eu achei essa cena também simbólica, quando o indivíduo percebe que ele era tão agarrado ao dinheiro, mas que não servia para nada ali. Exatamente. E joga, né? Joga pelo poço ao final. E joga pelo poço. Mas meu amigo Rodolfo, dito todo feita toda essa análise em torno do próprio filme, eu vou lançar uma pergunta muito simples. Vamos lá. Para você e muito complexa ao mesmo tempo. Estamos no poço? Eu acho que ainda não estamos no fundo do poço. Mas acho que o poço é uma alegoria, né, muito interessante para a reflexão de uma sociedade que, se não está formalmente em castas, ela tem castas invisíveis. Sim. Que nos separam, né? A lógica de imaginar que temos pessoas que realmente estão se preocupando com o fio de cabelo na panacota, enquanto há pessoas que estão tentando sobreviver comendo vermes, né? Para mim, a alegoria perfeita, um dos momentos, para mim, mais perfeitos de comparação da sociedade, sabe? Dizer, olha, este poço é uma alegoria, claro, e as pessoas, claro que quem só consegue entender denotativamente não entende o filme, né?
Até mesmo porque o poço não tinha nem estrutura mecânica para poder subir e descer. A plataforma flutua, né? Ele flutua o poço, né? Então, a compreensão especificamente de que há uma metáfora, né, em que nós temos cada uma daquelas categorias de pessoas ali fazem parte da nossa sociedade, do nosso convívio, né? Acho que a gente, quanto mais o tempo passa, a gente perde cabelos ou eles perdem a cor, né? A gente às vezes ganha peso, a gente enxerga menos fisicamente, mas a gente começa a enxergar mais com a alma e com o coração. E a gente começa a perceber como cada uma das alegorias, das personalidades ali, está presente no nosso dia a dia. Sim, sim. Às vezes pessoas próximas, às vezes pessoas mais distantes. Não que, logicamente, a gente não está falando aqui no sentido literal de pessoas que possam comer a outra ou assassinar, mas assim, em relação a esses princípios, né, fundantes, essas premissas de comportamentos, sem dúvida nenhuma, nós podemos encontrar mesmo. Eu não tenho dúvida que não é... Perceba que quantas pessoas nós conhecemos que para poder brilhar precisam jogar as outras para baixo. Ou jogar para as outras no poço, ou para comê-las. Sabe? Isso acaba sendo um reflexo de uma sociedade que é complicada. Né? Por quê? Porque lidar com o ser humano é complicado. Né? E aí a gente vai ter de lidar isso na sociedade. A gente precisa conviver porque a opção para não conviver é morrer. Ou tentar estimular mecanismo de solidariedade. Perfeito. E aí sim, a ideia, a solidariedade é um estímulo sensacional, mas nem sempre, e normalmente não, quem a estimula vai ver o resultado. Sim. E o filme também trata disso, né? Isso, porque nós temos que entender que quando assumimos missões, né, nós temos que talvez acreditar que aquilo pelo qual nós lutamos poderá ser realizado, mas nós não vamos testemunhá-lo. Né? Às vezes, a menina é a mensagem. E eu não o que importa é a mensagem, não precisa de mensageiro. Né? E não precisa de mensageiro. Nós, no nosso dia a dia, trazemos mensagens, mas que não precisam de mensageiros. Sim. Há determinados fatos que não precisam de nós. E dentro especificamente, Rodolfo, do mundo do trabalho, a gente pode fazer uma outra comparação, que também é lógica, né, pelo filme, como diria a Trimagazzi, é óbvia. É óbvio. Entre a desigualdade crescente de renda, né? Ou a desigualdade de recursos em sociedade, né? Sim, eu gosto mais dessa última expressão. A desigualdade de recursos, que é evidente justamente nesses níveis. E o que é interessante? Aspectos de ascensão ou rebaixamento social. Né? Sim. Às vezes, a pessoa que está comendo muito hoje pode não ter nada para comer mês que vem. A modernidade líquida. De certa forma... Tudo é fluido, né? Exatamente. É preciso imaginar que, ou se a gente põe Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Às vezes há determinadas... as pessoas acabam achando, né, que tudo dura para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Né? Às vezes a gente constrói impérios, constrói castelos que se desmancham, constroem convicções, afirmações, achamos que somos alguma coisa quando apenas estamos. Acho que há muito que pode ser objeto de reflexão nesse filme. Sim. Eu estava pensando aqui, eu estava me lembrando de um texto do economista Ricardo Antunes, né, conhecido, lá da Unicamp, que ele aponta, na verdade, ele e outros economistas também vão nessa linha, uma nova divisão internacional do trabalho, né? Em 3 níveis.
E automaticamente, quando eu assisti o filme, eu lembrei também desses níveis, Nos só que eu terceiros. lembrei como andares. É. Andares. Então ele coloca, eu vou usar agora a nomenclatura do filme, nos andares de cima, o trabalho ultra qualificado, né? Sim. Aquele que demanda uma maior intelectualização, nos ramos de grande impacto tecnológico. Nos andares intermediários, um trabalho que é qualificado, mas não tanto quanto os de cima, e que pode desaparecer de acordo com as flutuações temporais e espaciais de plantas produtivas e de serviços, essa volatilidade do capital, né? Que não reconhece fronteiras nacionais. E no nível dos andares de baixo, que é justamente aquele pessoal que passa fome no poço, estaria a informalização da força de trabalho, né? Os precarizados, os trabalhadores precarizados com menos direitos, os desempregados, né? E tudo isso numa E conjuntura... os que não os inempregáveis, aqueles Os que não inempregáveis. aqueles que não têm sequer condições de serem empregados porque não têm qualificação e o Estado não lembrou deles. Então, são esses, muitas vezes, que vão partir para o canibalismo. Os esquecidos, né? Os esquecidos. E quando você tem uma diversidade tão grande de uma classe trabalhadora, né? Uma classe trabalhadora fragmentada, ampla, complexa, né? Heterogênea, comparado àqueles moldes do século XIX, você vê que não há realmente uma possibilidade tão grande de mobilização pelas entidades sindicais. Eu estou aqui já puxando o direito do trabalho, né? Não há uma dificuldade muito grande do diálogo. Sim. Entre os integrantes da classe trabalhadora como um todo, né? Sim. O diálogo entre os andares da estrutura, né? Há uma consequente pulverização da representação, né? Mas olha, eu vou pegar uma outra linha, porque eu achei sensacional quando a gente pega essa compreensão. Lembra dos que estão no andar de cima, esses hiperqualificados, que trabalham tanto com tecnologia, que tem uma... Note que, a depender das circunstâncias, a perda de um posto de trabalho ou uma doença faz com que eles mudem de nível. Sim. Ou seja, os que estão em cima não necessariamente permanecerão indefinidamente em cima. Né? Sim. Há uma sociedade líquida, há uma volatilidade de posições e de níveis que não pode ser desprezado. Sim. O próprio Harari, né? Naquelas 21 lições, que ele sustenta essa preponderância da inteligência artificial que pode reduzir os postos de trabalho, né, numa projeção futura. Ele diz isso em relação a esses hiperqualificados, né? Porque hoje a criatividade e o cuidado, eles demandam ainda o trabalho humano. Mas isso tudo pode ser aprendido pelos algoritmos com o passar do tempo. Isso. E pode chegar num determinado momento que até mesmo para essas funções que demandam uma especialidade maior do ser humano enquanto tal, pode ser substituído pela máquina. E ele vai cair. Ele vai no cair. momento que ele cair, ele pode não ter aonde se alojar embaixo. E aí ele pode, na metáfora do poço, nem ficar embaixo, ele vai cair, literalmente. Sim. Ele cai no poço e se arrebenta lá embaixo. Pois é. Esse papo tá bom e a gente vai... Eu acho que a gente vai... Eu vou pensar muito nessa noite em outras vertentes. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas tem que ter cuidado, que a gente já está falando há 43 minutos. Então, o papo está muito bom e a gente precisa ter esse cuidado. A experiência que eu tive aí, estou virando o rei das lives, né? Que quando chega uma hora a gente acaba caindo, né? E é chato ficar vai e volta. Então, eu quero dizer, na verdade, nesse momento aqui de um encaminhamento para o final, né? Registrar aqui publicamente a minha admiração por você mais uma vez. Muito mais gente entrou aqui na live. E dizer para todo mundo aí, siga aí Guilherme Ludwig aqui no Instagram. Quero bombando lá o Instagram dele. Me siga também, R. Pamplona Filho. Né? Essa live eu vou deixar disponível 24 horas aqui no Instagram e vou baixá-la no canal no YouTube
Canal Ah, que Pamplona, maravilha. canal Papel Pamplona. Se alguém tiver alguma dificuldade de acessar, me manda uma mensagem inbox que eu mando os links para vocês. Mas, Que maravilha. Greg, vamos aí fazer suas considerações finais nesse momento aí de arremate. Eu acho que, Rodolfo, só voltando a essa questão da Covid, né, ou entrando na questão da Covid, é interessante como essa pandemia, até a professora Paola, na live passada, chamou a atenção disso, ela despertou a atenção de governo para os invisíveis. Uhum. Inclusive pelo estabelecimento dessa renda básica, né? A gente fala de Aos um programa trabalhadores de renda mínima há informais. muito tempo. A lógica do Corona Voucher é isso. A lógica do Corona Voucher, ou a ideia do bem lá, do benefício emergencial, é justamente entender que o sistema só se mantém tendo emprego, mas principalmente renda. Por quê? Porque se a gente não tiver pessoas para consumir, a sociedade vai se quebrar. A sociedade vai para o fundo do poço. Sim. E aí, perceber a necessidade de alimentar, a necessidade de que haja um mínimo de assistência, faz com que a gente possa ter a esperança de que no mês seguinte estejamos em outro nível. Embora traga sempre o medo de que em outros momentos nós possamos cair. E interessante como é uma intervenção estatal dentro de um governo que tende a uma política de austeridade fiscal, mais identificada com o neoliberalismo. Então, talvez, Rodolfo, talvez, nesse particular, fazendo a aproximação, a Covid seja a mensagem. Talvez. Se a menina é a mensagem, a Covid pode ser a mensagem. Alguém que mandou uma mensagem de algo somente foi mudado com o auxílio do uso da força. Gostaria que fizesse um paralelo com a realidade. Isso é um tema interessante, né? Porque perceba, o monopólio estatal da violência é um dos requisitos da Constituição do Estado. Mas nem tudo se soluciona na base da violência. A violência pode ser utilizada, mas perceba que é dentro de um determinado limite do que está estabelecido. Pois é. Meu amigo Rodolfo, eu gostaria agora, né, encerrando minhas considerações finais, realmente, gostaria muito de agradecer. Foi uma experiência prazerosíssima trocar essas ideias contigo. Você é uma pessoa extremamente inteligente e a conversa flui de uma forma muito natural e gostosa mesmo, né? Uhum. A gente vai crescendo no diálogo, né? Trocando essas ideias. Gostaria também de agradecer ao nosso auditório, né? Presente, aos nossos colegas, professores, juízes, acadêmicos da BDT, os estudantes, advogados, Ministério Público, servidores, auditores, enfim, todo o auditório. Fazer um registro especial, não a conheço, mas como foi a sua jurisdição? O pessoal falou dos advogados de Bom Jesus da Lapa. Muito bem. Então, quero mandar um abraço. Eu ainda não conheço Bom Jesus da Lapa, mas um dia ainda vou lá. Né? Vale a pena. Sem sombra de dúvida, é a prestigiar. Eu sempre digo, eu sempre volto a Teixeira de Freitas, que foi a minha primeira titularidade. É muito longe, mas foi uma cidade que eu fui muito bem tratado, gosto muito. Teixeira, Eunápolis, Ilhéus. Então, a gente sempre guarda com carinho, porque você que também teve essa oportunidade, está tendo ainda, de ser juiz no interior do estado, eu sempre digo que um juiz, quando sai de uma comarca, né, ele pode deixar duas coisas, ou saudade ou alívio. Né? Eu tenho certeza que você deixou saudade nas jurisdições onde atuou, e eu dou esse testemunho público também. Fico feliz com isso. E é recíproco mesmo. Eu tenho muito boas lembranças de lá de Bom Jesus da Lapa, né? É um pessoal muito bom. Foi uma experiência muito feliz minha, e agora estou tendo uma nova experiência em Conceição do Paité também. Exatamente. Né? E aí, doutor Rodolfo? Bem, meu velho, já são 48 minutos, então a gente vai se despedir. Então, quero dizer a todo mundo, mais uma vez, que sigam aí Guilherme Ludwig, né, no Instagram, me sigam e vejam, acompanhem o papo. Você vai querer fazer música ou a gente faz em outra oportunidade? Depende de você. Eu não sei, eu estou aqui. Será que dá certo com a Não tenho a menor ideia. Sempre dá um delay, alguma coisa assim, mas se está com violão, vai.
Eu não tenho problema, não. Para mim, aí a gente pode brincar um pouquinho de esquecer que é jurista e acreditar que é artista. Porque, na verdade, o direito é fundamental à sociedade, mas antes dele é a arte. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá. Não sei a letra, viu? Então você vai tocar o quê? Vai tocar em dó? Não, Vou tem tocar sol. em sol, em sol. Estou vendo aqui. Vem aí sua mão. Ok. Vou entrar. When the night has come on and the land is dark and the moon is the only light you see. Oh yeah. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Ooh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tremble and fall, and the mountain should crumble in the sea. Oh yeah, I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Ooh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Darling, Stand by me. Ooh, stand by me. Stand by me. stand by me. Stand by me. Stand by me é fica comigo, conta comigo. Você Exatamente. conta comigo sempre, meu querido. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.